Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Festival Orgulhe-se. Eu sou a Paula Jacob, redatora-chefe da Glamour, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Comigo estão as atrizes Ana Ricari e Nanda Costa, a skatista Vitória Mendonça, a escritora Marcela Tiboni e a cantora MC Drica. Sejam bem-vindas, meninas, e hoje vamos falar sobre a beleza do amor entre mulheres. Obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. A minha primeira pergunta é para a Ana e para a MC Drica. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre as nuances da bissexualidade. Tem muita gente que questiona a existência da bissexualidade, para começar a conversa, né? E muita gente que acaba se denominando bissexual, mas na verdade só teve relações afetivas com homens, enfim. Então eu queria entender de vocês qual a opinião de vocês sobre o assunto. Acho que as pessoas confundem bastante as brincadeiras que as outras fazem por falar que é bi, mas às vezes nem é, só tem relações com homem. E por causa de muitas pessoas também que na balada só dão um selinho e depois já estão dizendo que é bissexual. Então, eu acho que rola também um pouco mais sobre esse preconceito perante a isso por causa disso, né? Sim. Dessas brincadeiras. Eu acho que é sobre isso mesmo. Sim. E você, Ana? Eu acho que tem esse questionamento, né, da existência de pessoas bissexuais, principalmente porque as pessoas costumam achar que é uma fase, costumam achar que é uma coisa muito breve, que depois vai passar, que as pessoas estão confusas, né? E não é isso, né? A gente não está confusa, a gente existe, né? Eu acho que essa opinião, assim, de falar que pessoas bissexuais tão de besteira, de festinha, assim, curtindo, sabe? É uma coisa que invalida a nossa existência. E a gente não precisa também necessariamente ficar com um número X de bocas dos gêneros XYZ para poder legitimar a nossa bissexualidade, sabe? Porque não é a quantidade de saliva que a gente troca por aí que vai validar a nossa sexualidade, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, porque se fosse assim, ninguém fica questionando a heterossexualidade das pessoas porque não beijou um número X de pessoas, sabe? Senão, no último ano, durante a pandemia, sei lá, acho que 1,5 milhão de pessoas iam deixar de ser hétero, porque teve um monte de gente que durante a pandemia não trocou saliva com ninguém, né? Então, eu acho que é um pouco nesse caminho, assim. Não é a quantidade de saliva que a gente troca por aí que denomina qual é a nossa sexualidade, a gente simplesmente é. Sim, super, concordo com vocês. E a minha próxima pergunta é para a Nanda e para a Marcela. Nanda, primeiro, a gente já está aqui, mas eu queria te dar parabéns pela sua gravidez. Ficamos muito felizes de saber que isso ia acontecer assim tão próximo desse papo. Então, parabéns mesmo para você e para a Lan. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre maternidade lésbica, que eu acho que é um assunto que é pouco tratado e acho que pouco discutido na sociedade hoje. Acho que, enfim, as redes sociais trazem esses assuntos, né, à tona. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o preconceito que as mães lésbicas sofrem e como que foi esse processo também da gravidez, se teve nesse envolvimento ali algum preconceito médico ou alguma situação que constrangeu vocês de alguma forma e as respectivas companheiras. Bom, Paula, muito obrigada pelo carinho com a nossa família. A gente está super feliz aqui com essa conquista, com essa bênção. Foi uma jornada, a gente está há 3 anos já tentando e eu acho que uma coisa muito importante da parte médica, eu acho que as ginecologistas, no geral, assim, ou o ginecologista, quando a gente vai fazer o preventivo, ou frequenta, às vezes pergunta, você tem relação, toma pílula anticoncepcional? E eu falava, não, eu estou casada com uma mulher. E aí nunca me questionaram se eu tinha o desejo ou a vontade de engravidar. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Por exemplo, no meu caso, hoje eu estou com 34 anos, vou fazer 35 esse ano, e a partir dos 35, a qualidade dos óvulos e a reserva ovariana, ela começa a diminuir. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, se organizar ou planejar, mesmo com o tempo, mesmo se a gente não imagina lá na frente ter filho, ou não, poder pensar com calma, às vezes focar mais no trabalho e ter essa liberdade de falar sobre isso lá na frente. Muitas vezes, por sermos lésbicas, mulheres que se relacionam com mulheres, isso é uma questão que não é falada. Assim. Eu lembro da minha avó, quando eu contei,
que gostava de meninas, a preocupação dela, eu acho que maior foi, eu não vou ter bisnetos, sabe? Uma preocupação assim, será que vai parar aqui a geração da família? Então, eu acho que é importante a gente naturalizar, falar sobre isso. E eu sou mamãe ainda de primeira viagem, na verdade, aqui minhas filhinhas estão na minha barriga. E a Marcela foi uma referência, a Marcela Tiboni. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com ela, porque a gente quer literatura, a gente quer ver filmes, a gente quer se sentir representada e se identificar com outras mães, outras histórias. São tantas dúvidas, tantos questionamentos, que eu estou começando a viver isso. Então eu recebi uma onda de amor muito grande, assim, que a gente já comentou, mas assim que a gente falou no Fantástico, né, sobre a maternidade pela primeira vez. Então está muito recente, eu só estou recebendo coisas positivas, tanto eu como a Alan, assim. E queria agradecer todas as mães duplamente, né, da dupla maternidade, que estão abrindo caminhos para a gente e que a gente possa seguir dessa maneira, naturalizando como tem que ser todas as famílias, assim. E o livro da Marcela, Mama, é uma referência. Marcela, muito obrigada, viu? Cara, eu, na verdade, agradeço porque eu acho que são portas que vão se abrindo, né? A potência que teve quando a Nanda assume na internet, que é uma mulher lésbica, e essa presença pública, a importância que tem para a minha maternidade também. Isso acontece em 2018, quando a Mel estava grávida. Eu acho que eu parto de um ponto super importante, que é um ditado nacional, que é mãe só tem uma. A minha maternidade, ela parte desse ditado, Paulo. Então as pessoas falavam o tempo inteiro assim, né? Primeiro esse lugar que só tem uma mãe. Depois elas me perguntavam assim, cara, mas quem é que vai fazer o papel do homem? E o papel do homem era o papel daquele que estava da porta para fora, porque diziam assim, olha, a mãe gestante, grávida, parturiente, ela tem que cuidar do neném da porta para dentro. Quem que vai cuidar da porta para fora? Falava, olha, a figura do pai não tem, a gente vai ter duas mães e a gente vai construir esse processo de parentalidade que não existe porque a gente não via, era muito pouco representado, muito pouco elucidado. Os preconceitos, eles vêm de vários lugares. Um outro ditado que a gente escutava muito era assim, a mãe, ela já está nessa situação de mãe desde que ela engravida, mas o pai só vai se tornar pai depois que a criança nascer. E aí eu me perguntava, e eu? Quando que eu vou me tornar mãe, segundo a expressão popular, para as pessoas, para a sociedade? Acho que a sociedade ainda valida a maternidade pela genética e pela biologia. Então, primeiro, a pergunta que a gente mais escuta é assim, que legal, e você engravidou? Eu falo, não. A gente fez uma fertilização. Que bacana, e são seus óvulos? Não são, são da Mel. E você não tem vontade de ter um filho seu? Olha a violência que é isso. O Bernardo e a Yolanda são os meus filhos, eles não vieram da minha barriga, eles não têm a minha genética, e não é isso que constrói a maternidade. Então, acho que a gente tem a chance hoje, de forma muito tardia, para mostrar para as pessoas que as famílias existem, mas não somos novas configurações familiares, porque a configuração familiar que a gente constrói, ela existe desde o início da sociedade. Talvez não amparada pelas leis, talvez não amparada pela televisão, pelos livros, por uma sociedade como um todo, mas a gente sempre existiu. Então, acho que hoje a gente tem voz e a gente não recua mais, a gente não dá mais nenhum passo para trás. Ai, que lindo, obrigada a vocês duas, muito bom, muito importante essas falas de ambas. E a gente está aqui com pessoas que são figuras públicas, né, de alguma forma, seja na TV ou, enfim, no esporte, na música, nas redes sociais, né, na literatura. E eu queria saber de vocês o quanto que falar sobre a sexualidade de vocês é importante, entendendo esse lugar público. Bom, eu passei muito tempo me escondendo e sofrendo muito, assim, porque eu acho que o meu próprio preconceito, o meu medo foi a coisa mais violenta, assim. Eu cobrava muito, eu ficava com medo de ser flagrada por paparazzi, eu usava roupa para poder disfarçar de alguma forma em algum lugar, eu ficava me buscando, tentando encaixar num padrão que a sociedade muitas vezes cobra porque não tinha referência, porque não tinham atrizes e pessoas falando sobre a sexualidade de uma forma tranquila. Então, quando eu era criança, eu queria ser jogadora de futebol, mas eu não tinha uma Marta, uma Formiga, uma Cris como referência, sabe? Eu tinha o Ronaldinho, os jogadores
que para mim era impossível. Então eu morava numa rua onde tinha mais menino do que menina, e as brincadeiras dos meninos eram as brincadeiras que eu mais curtia, que era jogar futebol, subir em árvore, soltar pipa, rodar peão. E muitas vezes nas brincadeiras com os meninos eu era café com leite, ou se eu estava jogando futebol, uma forma de me excluir era o time com camisa e o time sem camisa. Eu comecei a entrar na adolescência, o meu peito começou a desenvolver e eu entendi que era diferente para meninos e meninas, sabe? E aí, como não tinha também jogadora, não era, agora eu tô velha para jogar futebol, foi um sonho que passou, o outro sonho era ser atriz. E aí eu acho que eu entendi que talvez eu precisasse fazer uma personagem, porque todas as atrizes que eu via era muito diferente de mim, sabe? E eu achei que eu tivesse que me enquadrar, sabe, me vestir como uma atriz. Eu usava um escarpão, eu usava uma roupa assim, não sei, eu criei isso na minha cabeça, que eu precisava ser de uma determinada forma para ter o sucesso profissional. E a partir do momento em que eu consegui realizar esse sonho de ser atriz, que hoje em dia nada mais é do que o meu trabalho, eu comecei a questionar muito, assim, porque não estava valendo a pena, a conta não estava fechando, sabe? Eu não estava feliz porque eu não podia ser eu passava o tempo inteiro controlando o gesto, não era verdade, sabe? Era uma menina vivendo ali uma personagem para continuar trabalhando. Até conseguir falar disso abertamente, isso levou um tempo, tanto que com o Alan, por exemplo, eu fiquei com mulher a primeira vez, eu tinha 21 anos, e aí com o Alan eu comecei a namorar em 2014, e aí demorei uns 4 anos para conseguir falar, assim, e não dava mais, sabe? Não dava mais para não falar. E aí eu pensei, se alguém não quiser trabalhar comigo pelo que eu sou, azar o da pessoa, porque o mais legal é a gente lidar com a pessoa de verdade, sabe? E eu sou muito espontânea, eu sou muito coração. Para mim era impossível seguir assim, sabe? Me escondendo. E, enfim, acho que é importante, porque quando a cada pessoa que eu vejo conseguindo falar abertamente, acho que cada um tem o seu tempo. Acho uma sacanagem quando algum jornalista ou alguma imprensa, um veículo puxa a pessoa do armário sem querer, sabe? É o tempo de cada um. E as pessoas, por exemplo, na minha família, quando eu contei para minha avó e para minha mãe, elas demoraram um pouco para entender. O meu avô falou, olha, o importante é o amor. Você levou o seu tempo para aceitar e assumir e viver isso. A sua mãe e sua avó vão levar o tempo delas também. O importante é que vai ficar tudo bem, dê o tempo de cada um. Você demorou 21 anos para conseguir viver isso. Então, eu acho que eu respeitei isso, e hoje em dia a alegria da minha mãe, da minha avó, e o amor e o orgulho que elas sentem de mim, assim, é fantástico, sabe? Elas me amam pelo que eu sou, de verdade. Ai, que lindo. Tô aqui emocionada. Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre a exposição pública? Cara, para mim foi o contrário, né? Eu me tornei uma pessoa pública pela divulgação da minha sexualidade, da minha orientação sexual e pela construção da minha família. Então, hoje, acho que minha militância até está num outro lugar. Eu ganhei essa semana um megafone. E eu moro num bairro aqui em São Paulo. E aí, cara, eu vou ali para fora, do lado dos meus filhos, e boto no megafone e falo assim, alô, Pompeia, eu sou sapatão. Tá nesse lugar, de repente, fala assim, o que mais resta para você de arma para me atacar? Porque se o seu ataque é virar quando eu passo na rua e falar, ô, sapatão, eu já estou no megafone gritando. Então, acho que está num lugar que, assim, as redes sociais, na verdade, elas me ampararam para trazer a minha maternidade à vista e me trazer toda a minha comunidade, meus aliados, minhas aliadas. Quando você digita lá na lupinha do Insta, @duasmães, deixa a vida te levar, porque tem muito perfil. Eu acho que isso me trouxe, na verdade, um acolhimento muito grande e me trouxe estratégias para desarmar a sociedade. Então, quando me perguntam como é que vai ser quando você explicar para os seus filhos que eles não têm pai, meus filhos nasceram sabendo disso. É a próxima frase que eu posso gritar no megafone essa semana. E eu queria fazer uma pergunta para a Vitória, para a Miss Cedrica e para a Ana, mas fiquem à vontade para responder.
Sobre gerações, né? Acho que vocês são da mesma geração, têm idades parecidas. E queria entender como é para vocês, ou como foi para vocês, essa questão do conflito de geração mesmo. Se sempre foi uma coisa natural para vocês falar abertamente sobre as respectivas sexualidades, ou se foi, sei lá, se teve um embate ali, alguma coisa num trabalho, numa oportunidade, alguma coisa que você viu que não estava sendo tratado de acordo com o que você cresceu ou, enfim, desenvolveu ali depois, naturalmente. Então, eu me assumi, né, como eu tinha falado agora. Eu me assumi quando eu tinha 17 anos. Foi bem, essa questão de eu ter me assumido também veio muito de eu ter me relacionado e ter ido morar com essa menina, planejar, na verdade, morar com essa pessoa que eu namorava na época e tal. Então, foi meio que um empurrão, assim, ó, vai falar com a sua mãe, tá ligado? Tipo, mano, fala pra sua mãe e tal, que eu tinha muito medo da minha mãe. E aí eu troquei essa ideia com a minha mãe, expliquei tudo mais pra ela que era isso, que eu queria viver isso e eu queria ser de fato quem eu era. Expliquei que desde criança eu me sentia dessa forma. Aí ela, não, mas você até namorou com os meninos, não sei o quê, essa história toda, né? Eu falei, mãe, mas tipo, eu sempre me senti dessa forma e às vezes eu ficava com esses meninos pra provar alguma coisa pra você, ou pra mim mesma até, sabe? E não estava feliz. Então, pra minha mãe foi bem difícil, velho. Não só pra minha mãe, mas pros meus irmãos também. Aí qualquer briguinha em casa era tipo, seu sapatão, não sei o quê. Então, era bem difícil, assim. Depois, eu logo saí de casa também, por essas questões e por estar sofrendo essa homofobia dentro de casa. Eu resolvi sair de casa e também pelo skate. Acabei vindo direto para São Paulo. Fiquei alguns meses no Rio, depois que eu saí morando na casa de umas amigas. E depois eu já vim para São Paulo, assim, né? Me joguei de cabeça no meu sonho também. Hoje, né, com 21 anos, que não passou tanto tempo, mas minha mãe já aceita bem melhor, assim, ela respeita, sabe? Quando meu irmão, às vezes, quando eu vou visitar ela, fala alguma besteira pra mim, tipo, seu sapatão, algo do tipo, ela já, nossa, tipo, mano, o que você tá falando e tal. Então, ela me defende, assim, sabe? E um dos maiores medos dela também, quando a gente conversou sobre isso, era o que as outras pessoas iriam pensar, sabe? Mas vê se não fica pelo bairro andando com essa namorada, não sei o quê, vê se não fica beijando em praça pública. E, cara, hoje eu beijo sim em praça pública, sabe? E não por respeito a ela, mas por respeito a mim mesma, respeito à minha existência. E eu sei que ela entende também, sabe? Agora ela tem orgulho de mim, assim, também, dá pra ver, e ela fala, sabe? E pra mim é isso que importa, velho. Tipo, direto eu também sofro uns ataques, assim, no meu Instagram, tipo, quando eu posto alguma foto com a minha namorada, que a gente mora junto, um monte de gente para de me seguir, assim, tá ligado? E eu, às vezes publico lá nos stories, eu falo, mano, da hora que vocês pararam de seguir, tá ligado? Porque fica quem gosta de mim, quem acompanha meu conteúdo, quem torce por mim, quem fica feliz por me ver feliz, sabe? E é sobre isso, assim, velho. Eu acho que eu fico muito feliz por agora eu ter 21 anos e ver que um monte de gente também, pessoas novas, mandam mensagens e, mano, brigadão por você expor, tipo, quem você é mesmo, porque me dá força também pra eu, que tô enfrentando isso agora, lutar contra isso, sabe? Não ter medo, tá ligado? Então, acho que é sobre isso, velho. Tipo, eu não tive muitas pessoas, muitas referências na época pra me ajudar, como a Ananda, como a Marcela também aqui, tipo, não tive referências assim de você ver, pessoas que você vê na TV, a Ananda, por exemplo, e você vê, mãe, tá vendo, tá ligado? Tipo, como vai ter agora, velho, pode ter certeza que um monte de jovens, um monte de pessoas vão, mano, te ver na TV e falar, nossa, ela, mãe, lésbica, tá ligado? Então faz muita diferença isso, faz muita diferença a gente estar em todos os lugares mesmo, assim, ó. Vocês não têm noção, velho, muita diferença real. Que lindo, fiquei até emocionada. Obrigada por compartilhar mesmo. Obrigada mesmo. Bom, a gente está aqui falando de mulheres que se relacionam com mulheres, né? E acho que o audiovisual ele tem um papel horrível, né? Na verdade, nas referências, muito por conta da pornografia, enfim, da hipersexualização do casal de mulheres, né? E queria saber a opinião de vocês, quem gostaria de comentar sobre o assunto, o quanto que a gente precisa tirar esse imaginário, né, dessa hipersexualização dos casais lésbicos, bissexuais, enfim, qualquer outro tipo de casal que não seja o heteronormativo, porque acho que todas essas referências, até o Google teve que modificar o algoritmo deles, né, para tirar, parar de associar a palavra lésbica a imagens, enfim, hipersexualizadas e principalmente pornográficas.
Então, é sobre isso que eu queria que a gente discutisse também. Eu, pensando por muito tempo, eu achava que, por eu ser lésbica, eu sofria, na verdade, menos preconceito do que um casal de homens gays. E hoje eu tenho plena consciência de que não é menos preconceito, é a hipersexualização. Então, pelo fato de eu beijar uma mulher publicamente, eu já sou vista por um outro olhar, que é um olhar de sexualidade. Eu acho que a mulher, dentro do país que a gente vive, é extremamente sexualizada, e quando você está do lado de outra mulher, isso se potencializa, isso dobra. Então, hoje, isso me traz uma raiva gigantesca de mim, desse olhar que eu tinha, e eu acho que isso, a gente é criado num país homofóbico, racista, classista, e todos nós temos um pouquinho disso. Então, a minha vida, na verdade, é um processo de desconstrução disso tudo, e desconstruir também esse meu lugar homofóbico de achar que quem sofre mais, quem sofre menos. Sofremos, e essa é uma luta que eu acho que ainda vai demorar para a gente conseguir vencer, sabe? De terminar com essa relação de sexualização dos nossos corpos. Sim. Esse universo, né, essa produção, assim, principalmente de pornografia, é uma coisa que constrói um imaginário bizarro, assim, sobre os nossos corpos, sobre os nossos relacionamentos, né? Eu já tive relacionamentos abertos em que o cara, por exemplo, achava ok eu ficar com mulheres, mas não achava ok eu ficar com homens, porque ele achava que era inofensivo se eu me relacionasse com uma mulher. Então, todo esse imaginário de hipersexualização de um relacionamento entre duas mulheres faz com que essas nossas relações não pareçam inofensivas, né? Tipo, não é de verdade. Tipo, duas mulheres juntas, elas não se completam, não é legítimo, não é de verdade, e muitas vezes eles acham que está lá a serviço de um homem, né? A serviço da sexualidade de um cara, tipo só pro prazer do homem. Então isso acontece muito, assim. E sendo bissexual, é muito comum que as pessoas, quando eu falo que eu sou bissexual, que as pessoas pensem, então A3, né? Vamos fazer uma homenagem. E é sempre essa imagem que um cara tem dele, eu e outra mulher, né? Porque duas mulheres juntas só pode estar junta para poder servir um cara. É isso que eles pensam sempre, né? Então, tem muito esse imaginário. E eu acho que é importante também falar que essa indústria pornográfica, ela é muito brutal também em corpos racializados, sabe? Nos últimos anos, os termos mais pesquisados em sites pornográficos, além do termo lésbica, né? Era também mulheres asiáticas. Então, tem esse recorte racial, assim, para pessoas não brancas, que somado a essa hipersexualização de relação entre mulheres, essa questão da racialização, potencializa essa hipersexualização, né? Então, eu, enquanto mulher não branca, sofro dessa hipersexualização quando estou me relacionando com mulheres e sofro também dessa hipersexualização em relação à raça, né? E para mulheres negras, mais ainda, porque, como a gente sabe, né, o racismo afeta de maneiras diferentes, corpos diferentes, e para pessoas negras é muito brutal. Então, é importante a gente lembrar disso, né, que é diferente, assim, quando uma mulher, junto com uma outra mulher, é hipersexualizada e ainda tem essa questão da raça, né. Eu acho que é uma coisa que precisa urgentemente ser discutida, e principalmente entre os homens. Eu acho que a gente está aqui discutindo enquanto mulheres, mas cadê os caras lá repensando esse lugar de consumo de pornografia, por exemplo, né? O tema dessa mesa, na verdade, é porque que a gente deveria celebrar o amor entre duas mulheres. E eu queria que cada uma de vocês falasse brevemente o porquê que a gente deveria celebrar esse amor e respeitar esse amor também. Eu acho mais intenso, né, o amor da gente. Pelo menos depois que eu comecei a amar uma mulher e hoje em dia ser noiva, pelo menos eu, no meu modo de vista, eu acho que o amor de uma mulher para outra é bem mais verdadeiro do que eu acho que uma heterossexual de umas pessoas héteras. Pelo menos eu tenho o costume de ver que o homem nunca é satisfeito com uma só, né? Já nós mulheres somos satisfeitos com aquelas que a gente diz amar. Então, eu acho que o nosso amor entre uma para outra é verdadeiro, e eu acho que deveria existir bem mais, né? Eu acho que a gente se ama mais, se ajuda mais, se apoia bem mais e pensam somente na gente, né? Somos monogâmicas, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que, na verdade, a gente deveria celebrar o amor de todas as formas, assim, né? Porém, tendo uma experiência,
antes, né, tentando me esconder e agora sendo livre, eu sinto que eu sou muito mais feliz, assim, sabe? Tipo, agora vou fazer 1 ano que eu tô com a minha namorada, a gente mora junto. E a gente é super amigas, sabe? Então, eu acho que eu nunca fui amiga dos moleques que eu já namorei e tal, assim. Então, amiga, igual eu sou amiga da minha namorada, velho. A gente troca ideia sobre tudo, assim, sabe? Então, isso que eu acho da hora. Isso eu acho uma coisa muito única do nosso meio, assim. Sim. De além de você namorar a pessoa, você é amiga, você, tipo, quer já contar, acontece qualquer coisa, você já corre para falar com essa pessoa. Sente bem mais à vontade, né? Sente bem mais à vontade, Sim, exatamente. super. Você, tipo, sei lá, não fica usando um tipo de roupa, ou fica, sei lá, sabe? Enfim. Troca você de simplesmente roupa, pega a fica à maquiagem, vontade. pega o Pô, acessório. pra vir pra cá mesmo, eu me arrumei, tipo, amor, tá bom essa roupa aqui e tal, tipo, ela não, bota outro tênis, bota outra parada. Cara, tipo, sei lá, enfim, não só sobre isso, mas sobre várias outras coisas, assim, a gente é muito companheira. Isso eu acho que é da mulher, assim, sabe? Esse carinho também, ser mais carinhosa, ser mais cuidadosa do que vai falar, se vai te machucar ou não. E saber como falar também, eu acho que é uma coisa muito específica da mulher, sabe? Ter esse tato, assim, pra falar as coisas, sabe? A gente tem... total, né? Então, velho, acho que a gente é muito mais, como é a palavra? Acho que... Cara, não é emoção, mano, a gente é muito mais coração, assim, sabe? Sim. Isso. O sentimento é bem aflorado. Cara, eu acho que a gente tem que celebrar o amor de 2 mulheres, Paula, porque a gente cansou de ser só luta, a gente cansou de ser só resistência, a gente cansou de ficar ali lutando contra leis que não nos ampararam por tantos séculos. Hoje a gente quer ser festa, a gente quer ser orgulho, a gente quer celebrar. Eu tenho 2 filhos gêmeos, 2 anos e 8 meses. É para isso que eu projeto o mundo. Quando a Ana fala, e é maravilhoso quando você pensa essa relação do homem. Eu tenho um dessa espécie em casa. Ele chama Bernardo, ele tem 2 anos e 8 meses, cara. E é um homem que eu pretendo criar de outra forma para a sociedade. Eu pretendo entregar esse homem inteiro e íntegro para uma sociedade nova e diferente. Então, a gente luta, a gente resiste, mas a gente celebra, a gente ama e a gente está existindo nesse momento. Sim. Olha, a minha família é uma família de mulheres muito poderosas, assim, trabalhadoras e incríveis. E para mim o sexo feminino nunca foi o sexo frágil, assim, longe disso, assim, são referências. A minha bisavó foi a primeira vereadora do estado do Rio de Janeiro, criou 5 filhos sozinha, levava no jacá, que é o cesto do burro, para a cidade. Eu tenho uma tia que faz cachaça incrível da Marisabel, que é super conhecida também. A minha avó é uma comerciante incrível. Então, essas mulheres são muito poderosas e muitas vezes eu vi a sociedade, outras pessoas falando: ah, mas fulano está solteira, né? A minha tia tem 6 mulheres. E às vezes eu ouvi algum comentário do tipo: ah, mas vai aparecer um cara bacana. Cara, uma mulher incrível, sabe? E as pessoas ficam querendo encontrar um homem para, sei lá, para poder dizer que a pessoa teve sucesso e que está bem na vida porque encontrou um cara bacana. Então, eu sempre achei as mulheres muito bacanas. Eu tenho referência do meu avô, que foi um cara fantástico, assim, não é que eu não... Eu celebro o amor de todas as formas, mas assim, eu acho que a gente conseguir viver, ter liberdade de escolher, seja na bissexualidade, seja na homossexualidade, homoafetividade, eu acho que às vezes querem reduzir a relação de 2 mulheres, porque às vezes não pensam em amor, sabe? Pensam só na sexualidade e é querer reduzir a nossa potência, o quão potente é você poder amar uma mulher, trocar com uma mulher. Eu tenho uma parceira mais incrível da vida, que eu quero passar a vida inteira junto com a Alain, porque é muita admiração, é muita parceria, é uma puxando a outra para cima o tempo inteiro. E eu acredito que tenho muitos homens assim também. Eu tive alguns namorados antes de namorar a mulher e eu ficava pensando que eu gostava deles, eu amava eles, mas assim, acho que virou até uma outra coisa, sabe? Virou um outro nome esse amor, assim, porque ele é muito mais potente, múltiplo e especial, assim. Então eu acho que é isso, acho que isso que legitima também a minha sexualidade, assim, porque por muitos momentos eu pensava, será que eu sou bissexual porque eu namorei meninos e até gostei deles, mas
é num outro lugar, sabe? A vida ficou muito mais colorida de verdade, assim, mais prazerosa, mais alegre, mais leve. Então, eu acho que a gente tem que celebrar isso, a vida, a leveza, o amor, a troca, o carinho, a parceria e o amor, é isso. Eu acho que a gente tem que celebrar mesmo todas as maneiras de amar. E enquanto bissexual, acho que é importante também lembrar que a bissexualidade não é só sobre a gente se interessar por dois gêneros, porque o mundo não é binário, né? Então, eu, enquanto bissexual, posso me interessar também por uma pessoa não binária e tá tudo certo, né? É isso, assim, isso é bissexualidade, é interesse em diversos gêneros, né? Então, eu acho que a gente tem que celebrar todas as maneiras de amar, mas é muito importante mesmo a gente celebrar o amor entre as mulheres por dois motivos, assim, que eu penso, principalmente. O primeiro, porque por muito tempo foi cultuado essa rivalidade entre mulheres. Então, a gente passou muito tempo da nossa vida aprendendo que uma mulher com outra mulher é uma disputa, é uma rivalidade, a gente não se dá bem juntas, enfim. E eu acho que a gente está aqui para mostrar para as novas gerações também que é possível você amar mulheres, e não só falando de afetividade, estou falando de sororidade também, mas enaltecer isso é mostrar principalmente para as novas gerações que o que está passando ali dentro dessas jovens aí que podem estar assistindo a gente é normal. Porque eu, quando eu tinha uns 15 anos, eu não tinha referência nenhuma. E aí, quando eu sentia afeto, enfim, interesse em alguma outra mulher, eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, que, sei lá, que era alguma doença, as coisas que metem na nossa cabeça, né? E eu acho que a gente precisa celebrar para mostrar que se tem alguém sentindo isso aí, tá tudo bem, é lindo, sintam, porque tá tudo certo. E eu acho que a gente tem que celebrar o segundo motivo, é porque mulheres se amando é revolucionário. Eu acho que é muita potência quando as mulheres se reúnem, quando as mulheres fazem coisas juntas e quando elas têm relações, como a gente está vendo as meninas aqui falando, relatando dos relacionamentos delas. Eu acho que é muito potente, é muito lindo e o amor entre mulheres é revolucionário, então a gente tem que celebrar mesmo. Obrigada, gente. Infelizmente, o nosso tempinho acabou, mas eu queria agradecer a cada uma de vocês aqui hoje por compartilhar tantas coisas bonitas, né, e tantas frases importantes. Acho que para todo mundo que for ver, escutar a gente, né, ter referências é muito importante. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Foi um prazer, um beijo.